A qualidade é a mesma, o cliente é o mesmo. Qual é o seu diferencial? Onde é que você é diferente dessa tropa? É no brilho no olhar? É na vontade de vender? É na persistência? É na fé? É na garra? É no nível de conhecimento? Qual é o seu diferencial? Você, é a vida te testando. É a vida te testando. Aqui dentro, é aqui, ó. A sua guerra é você com você. Não vai surtar, não vai entrar no joguinho do cara, não. O ringue da agressão não é um ringue que você pode subir. Se você agride quem te agrediu, você se torna agressor. A outra aqui perguntou, Rick, fala de venda de sapato feminino. Não precisa eu falar de venda de sapato feminino ou masculino, não precisa eu falar de venda de água ou de sorvete. Venda é a mesma coisa, então eu vou falar de venda. Como é venda? Eu vou dar até o exemplo de sapato feminino, mas serve para qualquer área, tá? Venda não tem isso de venda de celular, de escovinha, de água, de bolsa, não. Venda é venda universal. É a mesma coisa para qualquer pessoa. Vamos lá, mas vamos dar o exemplo de sapato feminino aqui que ela perguntou. Solução que o seu sapato oferece, já sabe qual é a solução que o seu sapato oferece? Seu sapato veste quem? Veste a mulher de 50, veste a mulher de 40? Não vai falar que seu sapato veste todo mundo, que nenhum sapato veste todo mundo, tá? Seu sapato veste quem? Qual é a solução que o seu sapato oferece? Ele é confortável por quê? Ele transmite elegância por quê? Ele é para qualquer ocasião? Ele é para uma ocasião específica? Ele é para um sapato de festa? Ele é um sapato de dia a dia? Qual é a solução que esse sapato oferece? Essa é a primeira pergunta que você tem que entender, é a pergunta que você vai fazer para si próprio, para que você possa partir para as outras perguntas. Você tem essa primeira resposta, qual é a solução que o seu sapato oferece? Aí você vai para a segunda pergunta, para quem é essa solução? Para quem é esse sapato aqui? Baseado nessa solução, para quem é? É para mulher de 50? É para mulher de 50 que frequenta grandes festas, grandes realizações? Pois é, então de repente seja para mulher de 50 do bairro X, da região X, da classe X. Tem as classes A, B, C, D, E, F, tem essas classes. É para mulher de 50 que vai em festas, em grandes eventos, que mora na região X. Não, é para mulher que vai andar a pé, que vai fazer grandes caminhadas, que de repente vai ter que pegar um ônibus, vai descer do ônibus, vai fazer uma caminhada grande. É para essa mulher. Então, onde é que está essa mulher? Eu já sei quem é? Já sei qual é a solução? Eu já sei para quem? Onde é que está essa pessoa? Ela está na periferia? Ela está no seu bairro? Ela está na sua família? Ela está no bairro vizinho? Ela está nas grandes empresas? Onde é que está essa mulher? Respondeu essas 3 perguntas? Como você faz? Vai para a quarta. Como você faz para encontrar essa mulher? Para falar com essa mulher? Peraí, essa mulher, ela tá no... Tô em Belo Horizonte, tá? Então essa mulher tá no Belvedere. Tá, como é que eu faço para ir no Belvedere para falar com essa mulher? Só que sabendo que ela tá no Belvedere, você tem que saber outras coisas. No Belvedere tem mais 50 pessoas que oferecem essa mesma solução. Esse mesmo sapato, para essa mesma mulher, para esse mesmo evento. E aí a quinta pergunta é: o que levaria essa mulher a comprar na minha mão e não na mão dos meus 50 concorrentes? Essas perguntas. São essas as perguntas que você precisa responder para si próprio antes de chegar nessa mulher para oferecer o sapato para ela. Qual que é a solução que o meu sapato oferece? Para que é a solução que o meu sapato oferece? Onde está essa pessoa? Como eu me relaciono com essa pessoa? E o que levaria essa pessoa a comprar na minha mão e não na mão dos meus concorrentes? É isso. Exatamente isso que o Diego falou assim, qual que é o meu diferencial? Por quê? Que tendo a mesma solução, o que levaria essa pessoa a comprar na minha mão e não na mão deles? O sapato é o mesmo, foi comprado no mesmo lugar, pelo mesmo fabricante e o preço é o mesmo. Qual que é o meu diferencial aqui? Porque os meus concorrentes têm o meu produto, têm a minha solução, têm o mesmo preço, a mesma qualidade, com o mesmo fabricante, está no mesmo local para oferecer para a mesma pessoa. Qual é o meu diferencial? Isso acontecia quando eu vendia água. Todo mundo vendendo a água que foi comprada no mesmo lugar, na mesma praia, para as mesmas pessoas, com a mesma condição. O que levaria o cliente a comprar na mão do Rick e não do meu concorrente? No meu caso, brilho no olhar pra cacete. Que eu sou feio, né? Tipo, se fosse pela beleza, deu ruim pra mim. Então eu já sabia quais eram os meus pontos fracos. É uma parada que você tem que saber. Eu tenho que saber quais são os meus pontos fracos, eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes. Eu não vou dar tanta atenção para os meus pontos fracos, não, mas eu vou potencializar todos os meus pontos fortes. Eu não dava muita atenção para essa ideia de eu ficar falando, eu sou feinho. Eu não dava muita atenção para essa parada, não. Agora, pro brilho no olhar, meu irmão, é ruim de ter alguém lá que tinha mais brilho no olhar do que eu. E todo dia eu aumentava. Eu não dava muita atenção pro fato do meu ponto fraco, porque eu já chegava na praia perdendo.
Por que eu já chegava perdendo? Porque eu já chegava na praia tendo andado 2 horas de ônibus, ou de van, ou de trem. 2 horas, ônibus, ou van, ou trem. Eu morava em Piabetá, meu parceiro. Eu não sei onde você mora no Brasil, não, mas se você não conhece Piabetá, Piabetá não é perto de Copacabana, não, tá? Piabetá é longe. É longe, mas é longe, longe. Van lotada, ônibus lotado ou trem lotado. Washington Luiz Garrava cedo, que é Washington Luiz, para quem não conhece, Piabetá é caminho de quem está chegando por Petrópolis, vai chegar no Rio de Janeiro. E aquela via ali é onde os caminhões do Ceasa, os caminhões que vão fazer a entrega do Ceasa, passam. Então todos os dias de manhã aquela via garra, Washington Luiz garra todos os dias de manhã. Então não tem como você chegar em Copacabana rápido. Se vier de trem, pegou o roça lá, aquilo quebra, você tem que fazer baldeação em Saracuruna, baldeação em Gramacho, e descer, e é um caos, é outro caos, não adianta, não tem como, 2 horas de trem. Era ponto fraco, eu não podia pegar nisso. Falou, pra mim é mais difícil porque eu venho de trem, pra mim é mais difícil porque eu venho de ônibus, pra mim é mais difícil porque eu sou feio. Meu colega, isso é bom em quê? Eu sou bom em brilho no olhar, então potencializa o brilho no olhar ao invés de reclamar da distância que você tem que andar. Potencializa o brilho no olhar ao invés de reclamar que você é feinho. Potencializa o brilho no olhar ao invés de reclamar disso ou daquilo. Potencializa o que você tem de bom. Não foca no que você tem de ruim. Potencializa o que você tem de bom. E aí eu potencializava o que eu tinha de bom e fazia disso diferencial. Eu sempre fui muito forte em potencializar o que eu era bom. Os caras vendiam correndo, água, igual maluco na praia. Eu ia trocando ideia. Eu sempre fui muito bom para trocar ideia, então eu ia trocando ideia. E aí eu sabia que a troca de ideia era bacana pra caramba, a galera começava a trocar, gostar da troca de ideia, aquilo virou potência, eu ia potencializando, e todo dia eu lia mais, quanto mais eu lia, com mais dicção eu falava, com mais rapidez eu falava, com mais convicção eu falava, com mais firmeza eu falava, piscando menos eu falava, e aquilo tudo impressionava as pessoas que estavam me ouvindo ali. Os caras falavam, caraca, esse maluco, ele é meio doido, mas ele é foda pra falar. Ele pensa muito rápido, ele enxerga no 360 aqui. Ele tá trocando ideia com a gente como se ele fosse da cozinha da casa da gente. Os outros vendedores pensavam que eu perdia tempo trocando ideia com os caras antes de vender. E eu tinha certeza que aquilo era relacionamento. Então eu agradecia 2 vezes. Eu agradecia pela falta de conhecimento dos outros vendedores, que ficavam correndo. E eu agradecia pelo meu cuidado em potencializar o meu relacionamento e ficar ali com o cliente. Quase sempre, depois daquele relacionamento, eu conseguia vender uma água para um grupo de turistas. E aí eu já deixava meu número de telefone ali com aquele grupo de turista. Porque aí eu já criava meu call center na areia. Isso tudo era diferencial. Olha que louco. Eu vendia uma água por um grupo de 5 turistas. O meu concorrente passou doidão, porque para ele pensa que se ele passar na minha frente, ele vai vender a água que era minha. Não, cada um na sua venda. A venda sua, ninguém toma a sua venda se você não desistir. Então eu não estava preocupado em ser o vendedor que passava na frente do cliente primeiro. Eu estava preocupado em ser o vendedor que passou pelo cliente, parou e deu a devida atenção para aquele cliente através do relacionamento, que vendeu para aquele cliente, ou talvez nem vendeu, mas que deixou o número do meu no contato com ele. Se precisar, é só me dar um toque, eu trago para você. Call center na areia, potencializando os meus diferenciais. Todo mundo vendia água, mas só eu tinha call center. Eu já fazia entrega na areia. Porque Copacabana é grande pra caramba. Tem Leme, Copacabana e a divisa ali do Forte, Arpoador, então é grande a orla. Não tinha como. Se eu tivesse em Copacabana, o cara pedisse uma água no Leme, eu não tinha como gritar, qual é a mangueira, traz uma água. Não tinha como. Mas se eu deixei meu call center com ele, ele mandava uma mensagem pra mim, Henrique, tá onde, Mangueira? Geral me chamava de Mangueira. Mangueira, você tá onde? Ele falou, tô em frente ao copo aqui, tô levando pra você. 2 totó eu tô aí, 2 palitos eu tô chegando nessa parada aí. E aí eu conseguia me destacar dos meus concorrentes. Pelo diferencial. É isso que eu tô falando com a garota do sapato. É todo mundo com o mesmo sapato que você tem. Todo mundo comprou do mesmo fabricante que você comprou. A qualidade é a mesma, o cliente é o mesmo. Qual é o seu diferencial? Onde é que você é diferente dessa tropa? É no brilho no olhar? É na vontade de vender? É na persistência? É na fé? É na garra? É no nível de conhecimento? Qual é o seu diferencial? Porque sapato por sapato o cliente compra de qualquer um. Água por água o cliente compra de qualquer um. Ele quer diferencial, o cliente quer mais. Se o seu cliente não quer mais, se o seu cliente não é um cara exigente, se você está em maus lençóis. O ramo do negócio
melhor para todo mundo é o que o cliente é exigente. E o cliente de areia era exigente pra caramba. Primeiro que ele diminuía a gente, né? Ele diminuía a gente. A ampla maioria dos clientes de areia, pelo fato de estar tomando um sol na dele e eu vendendo, na mente daquele cara ele é muito maior do que eu. Na mente dele ele olha pra mim e fala, nó, tadinho, né? 40 anos de idade já, dá pra ver que sofreu na vida. Olha pra ele como ele tem a cara sofrida. Que essa caixa desse peso nas costas, coitado, né? Na mente do cliente. E eu olhava pro cliente e falava, Deus, perdoe, ele não sabe o que diz. Eu pensava, perdoe, Deus, ele não sabe o que diz. Eu tenho até... A minha preocupação é saber que ele tem essa mentalidade, mas perdoe, ele não sabe o que diz. Mas tomara que ele repara muito esse rostinho. Pode ser que um dia ele encontre com esse rostinho em Harvard, por exemplo. Mas perdoe. A princípio, Deus, perdoe que ele não sabe o que diz. Eu sempre assim. Você consegue perceber a discriminação no olhar das pessoas, né? Um cara que tem a visão que eu tenho consegue perceber a discriminação no olhar. Você tá vindo, nossa, coitada, né? Olha lá, você tá vindo lá pra você ver, ó. O pai vira pro filho e fala, ó, se você não estudar, seu futuro vai ser aquele ali, tá? É ser um ninguém, é vender água na praia, seu futuro vai ser esse. Vocês estudam, tá? Eu tô falando com você, larga o celular, olha para aquele coitado que tá vindo com a caixa de isopor, olha para ele o sofrimento dele, aí começa a diminuir a gente. E a gente vê isso o tempo todo na areia, né? O cara que não é vendedor não percebe, o águia percebe, o cara olha, eu olho e falo, Deus perdoe, perdoe. O Cristo Redentor já ficava de braço aberto em Copacabana. Eu tinha que perdoar tanto que eu já ficava de braço aberto. Então, Rick, eu tô perdoando, meu filho, eu tô perdoando, deixa que eu tô perdoando. É desse jeito. É fato real, isso que eu tô falando com vocês aqui é realidade. Eles olham pra gente e já começam a mostrar pro filho, olha lá, vem cá filho, pra você ver, tá vendo ali, ó, aquilo ali deve morar em favela, tá? Olha pra gente e já fala, deve usar droga aqui, é assim, isso aqui é Brasil, isso aqui é discriminação, é nesse nível. Deve usar droga lá, tadinho, ó, caixa de isopor dele. Olha lá como é que ele tá, todo desnutrido. Tá? Se você não estudar, seu futuro vai ser aquele ali, igual dele. Presta atenção, me dá esse celular aqui, eu tô falando com você. Aí já começa a endoidar com a criança. E o de longe tá olhando e tu só percebendo. Cuidado, hein? Eu posso estar com essa caixa de isopor aqui, mas eu tô no meu ringue. E eu no meu ringue pode ser que a qualquer momento dessa luta eu consiga acertar um jab aqui, derrubar o adversário, que inclusive pode ser você. E se eu faço isso, amanhã ou depois você pode se surpreender com esse cara aqui hoje tá com essa caixa de isopor nas costas. Tome cuidado. Pode rir, mas não desacredita não. Desacredita não que eu conheço a força do cara que eu sirvo e eu tô plantando. Inclusive eu tô cultivando. Você pode até me diminuir, eu nem vou te diminuir não, só não desacredita. Que o Deus que eu sirvo, meu compadre. Então, se você soubesse a força do Deus que eu sirvo, nível de fé que eu tenho, empenho, a fé que eu tenho. Você não tava falando, olha lá, meu filho, tadinho dele. Você não tava falando isso. Isso aqui é Brasil, vocês não têm noção. E pode estar acontecendo com você. Isso aqui é Brasil. Gente que tem dinheiro vira pra filho de gente que tem dinheiro e fala, ó, tá vendo aquela faxineira lá, ó, tá trabalhando varrendo rua, é porque não estudou. Mas como assim? Você tem coragem de varrer a rua da sua casa? Tem não? Mas então respeite quem tá varrendo a rua. Para de falar com seu filho que aquela mulher tá sofrendo porque tá varrendo a rua porque não estudou. É tão digno quanto o escritório de odontologia que você tem. Inclusive, se ela chegar lá com dinheiro para pagar para ser atendido no seu escritório de odontologia, é um dinheiro honesto. Que paga não apenas a consulta no seu escritório de odontologia, mas que vem do trabalho que limpou a rua onde você chega com seu carro de centenas de milhares de reais blindado. Mas nós precisamos de diminuir uns aos outros, né? Para inflar nossa importância, nós precisamos diminuir uns aos outros. Você presenciava isso na areia o tempo todo. Isso no Rick era o quê? Diferencial, porque o Rick percebia essa parada e não se igualava. Tinha vendedor que já soltava, que nada, tá tirando, já põe a caixa no chão, já queria partir pra cima do cliente. Meu querido, controle emocional, controla, o mundo é isso mesmo. O mundo é isso mesmo, controla aqui dentro, é aqui, ó. Sua guerra é com você, não tem nada a ver com o cara que tá falando com o filho, que você é um coitado, não tem nada a ver com aquele cara. Tem a ver com você, é a vida te testando. É a vida te testando. Aqui dentro, é aqui, ó. A sua guerra é você com você. Não vai surtar, não vai entrar no joguinho do cara, não. O ringue da agressão não é um ringue que você pode subir. Se você agride quem te agrediu, você se torna agressor. Se você humilha quem te humilhou, você se torna alguém que humilha. Você se iguala, você se nivela por baixo. Você faz a coisa da cintura para baixo. Não pode ser nesse lugar. Aí eu me destacava novamente como diferencial, controle emocional. Eu tinha controle emocional pra cacete, tá maluco?
Controle emocional pra cacete. E quem não tem controle emocional embarca numa parada dessa e perde pra si próprio. Perde pra si próprio. Então, meu parceiro, o diferencial te leva em lugares inimagináveis. Por que você não surta? A venda não tá vindo e você tá sorrindo. A venda tá vindo e você tem controle emocional para não torrar o dinheiro. As pessoas estão zombando de você e você tá orando por quem tá zombando de você. Você descobriu a tal da oratória e você tá girando a sua engrenagem ali, você tá fazendo a sua coisa acontecer e tá caminhando. E numa dessa de caminhar, uma hora você pode alcançar esse tal resultado extraordinário que as pessoas falam. E quem tá te falando isso é um cara que até outro dia vendia água na praia. Diferencial. Isso tudo para responder para a garota do sapato lá em cima. Qual é o seu diferencial? Para estudar o seu diferencial. Estuda onde você é bom. Não estuda onde você é ruim, não. Não comete aquele erro que nós cometemos lá atrás. Disse o meu filho é craque em matemática, mas é péssimo em geografia. Eu vou colocar meu filho na aula de reforço de geografia. Ô colega, coloca seu filho no melhor curso de matemática da sua cidade. Pode ser que seu filho seja o próximo cara aí a estudar matemática e voar no mundo afora falando de matemática. Pode ser seu filho, mas você, ao invés de potencializar o fator que seu filho é craque em matemática, você está pegando o seu filho e colocando na aula de reforço de geografia, você está pegando a mentalidade dele boa para matemática e virando toda para geografia. O seu filho é fera em matemática. Por algum motivo, o seu filho é fera em matemática. Isso pode ser o dono desse garoto. Potencializa o dono do seu garoto. Para de querer investir onde o seu filho é fraco. Treinaram a gente a vida inteira para fazer isso. Justamente para nos dispersar daquilo que nós somos fortes. E no que se refere a matemática e geografia, foi só uma analogia, tá? Nada contra a geografia, nem nada a favor da matemática. Somente uma analogia. Nós somos doutrinados para treinar o que somos ruins. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias, principalmente quando você tem pouca informação, treinam os seus porque ele é bom. Nós somos incentivados o tempo todo a melhorar o que nós somos ruins. E pouquíssimas vezes as famílias param para tentar descobrir no que o filho é bom, no que a filha é boa, até porque os pais estão tão ocupados entregando um celular na mão do filho para que os pais possam ficar livres dos filhos, que eles não têm nenhum tato para perceber o que o filho é bom.